Olá! Vamos iniciar com uma oração em nome de Jesus. E eu te convido a fechar os seus olhinhos, levantar as suas mãos e orar junto comigo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, mais uma vez te agradeço pela oportunidade de estar vivo e poder contemplar as suas maravilhas. Obrigada pelo sol, pela chuva, pelos animais. Obrigada também, Senhor, pelo ar que eu respiro. Agradeço também pela vida dos meus familiares, a vida dos meus coleguinhas e te peço que abençoe a cada um, em nome de Jesus. Me dê sabedoria para que eu consiga entender o que será passado no estudo de hoje e também para que eu consiga repassar aos que ainda não conhecem a Ti. Muito obrigado, Senhor, por tudo o que o Senhor faz por mim e pela minha família e por todos aqueles que estão ao meu redor. Agradeço, Senhor, mais uma vez por estar contemplando, Senhor, a Tua natureza, as Tuas maravilhas, meu Deus, que são tão incontáveis na minha vida. Muito obrigada e assim eu te peço que abençoe a todos que irão assistir também esse vídeo junto comigo. Em nome de Jesus Cristo, amém. Oi, tudo bem? Meu nome é Miriam e eu tô aqui para te trazer uma informação bônus, uma informação muito importante para o nosso estudo. Você sabia que o Papai do Céu construiu todo esse universo, criou todas as coisas em 6 dias e no 7º, que era o sábado, ele descansou. Você acredita também que o Papai do Céu descansou numa rede? Se você tiver respondido que sim, você caiu numa pegadinha. Porque o Papai do Céu não descansou em rede nenhuma, viu? O Papai do Céu descansou porque ele havia terminado a sua obra. Então ele criou tudo em 6 dias. No 7º dia ele descansou, ou seja, ele encerrou a sua obra. Ele já tinha terminado de fazer tudo nesse universo onde a gente mora. Agora a gente vai lá para o estudo, que é uma parte muito importante para você compreender o livro de Gênesis, que fala sobre o quê? A criação do universo. Um beijo e bora pro vídeo. Hoje nós iremos aprender um pouco sobre o livro de Gênesis. Gênesis significa origem, início e faz parte do Pentateuco, que é o conjunto de dos 5 primeiros livros da Bíblia escritos pelo nosso irmão Moisés. E também o livro de Gênesis é a base bíblica para o criacionismo, que é um movimento que defende que o Papai do Céu criou todas as coisas desse mundo. No livro de Gênesis nós iremos encontrar a história da criação do universo, da origem da vida humana aqui na Terra e também a história de vários personagens que foram exemplo de fé e de superação. Então vamos conhecer um pouquinho desse livro para você se aprofundar ainda mais no conhecimento das Escrituras. Em Gênesis 1:3, o Papai do Céu disse que haja luz e houve luz. Então tudo o que há no nosso universo começou a ser criado. Então o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. E o Papai do Céu também criou os 2 primeiros seres humanos, que é Adão e Eva. E eles também tiveram filhos, que mais na frente eu irei comentar sobre eles. O que acontece é que eles viviam num jardim muito bonito, mas lá nesse jardim tinha uma árvore da qual eles não podiam comer o fruto. O Papai do Céu havia proibido. Mas Eva deu ouvidos à voz de uma serpente que induziu ela a comer do fruto. Ela comeu do fruto, deu também para Adão e os dois, então, começaram a entender e saber a respeito do bem e do mal. Eles desobedeceram o Papai do Céu. Deus tinha dado uma ordem para eles que não comessem daquele fruto e eles desobedeceram, preferindo dar ouvidos à voz da serpente. Por conta dessa desobediência, eles foram expulsos do jardim, mas a pior das consequências foi o pecado que passou a existir no mundo. E o pecado trouxe muita maldade, trouxe muitos sentimentos ruins. E você lembra que Adão e Eva tiveram filhos? Pois é, o nome desses 2 filhos mais citados era Caim e Abel. Caim teve um sentimento de inveja pelo irmão Abel e acabou acontecendo o primeiro homicídio doloso, que dentro da esfera das nossas leis, nós chamamos de homicídio doloso aquele a qual a pessoa tem vontade de matar alguém. E infelizmente Caim cometeu esse primeiro homicídio, matando seu próprio irmão. Algo que o Papai do Céu reprovou muito e até puniu Caim por causa disso.
Tempos depois, como a maldade só crescia e o pecado só aumentava, o Papai do Céu ficou muito triste por ter criado a humanidade. Então ele decidiu pôr fim a isso através de um dilúvio. Mas ele viu que na terra existia um homem justo, que se chamava Noé. Então ele avisou a Noé dos acontecimentos futuros, disse para Noé para construir uma arca, uma espécie de barco bem grandão que coubessem os animais e também a família de Noé. Com relação aos animais, o Papai do Céu deu as instruções necessárias para quais animais entrariam na arca. E aí muitas pessoas zombaram de Noé, mas quando o dilúvio chegou, Noé e a sua família foram salvos e também os animais que entraram na arca. E aí, quando todo esse período de dilúvio passou, o Papai do Céu prometeu que não mais destruiria a terra e a humanidade através de um dilúvio. E aí ele colocou um sinal no céu. Esse sinal as pessoas costumam chamar de arco-íris, mas pelas escrituras, pela Bíblia, pela palavra de Deus, o nome correto é o Arco da Aliança, porque foi uma aliança que o Papai do Céu fez com nós, seres humanos, para que não destruísse mais a terra através de um dilúvio. Daí um tempinho depois, alguns dos descendentes de Noé que não obedeciam a Deus tentaram construir uma torre que chegasse até o céu. Então imagina a altura dessa torre. Só que no meio dessa construção, o Papai do Céu confundiu a língua deles, ou seja, confundiu seus idiomas. E aí ninguém mais falava a mesma língua e eles não conseguiram mais concretizar a construção dessa torre. Então imagina a confusão. Eles falavam o mesmo idioma e de repente não conseguiam mais se comunicar. Então eles não conseguiram construir uma torre que chegasse até o céu. Mas mesmo assim essa torre ficou conhecida como Torre de Babel. Dentre os descendentes de Noé, havia um homem também que era justo, que era obediente a Deus, assim como foi Noé. O nome dele era Abraão. Abraão morava num lugar, mas o Papai do Céu viu que não seria bom para ele. Então ele disse que Abraão teria que sair do meio da parentela dele e ir para um lugar que ele mesmo mostraria. E disse também que os habitantes da terra seriam benditos através de Abraão e que os descendentes de Abraão herdariam a terra de Canaã. Abraão, ele era casado com Sara, só que a Sara não podia ter filhos. Então o Papai do Céu fez uma promessa para Sara, dizendo que ela daria à luz a uma criança. E essa criança nasceu através da promessa do Criador. E o nome desse menino era Isaac. O Isaac casou com uma moça chamada Rebeca. E aí essa moça engravidou e ela sentia que a barriga dela mexia muito e ela achou aquilo muito estranho. Então ela foi consultar a Deus para saber o que estava acontecendo. E aí Deus respondeu a ela que dentro da barriga dela haviam 2 crianças. Então ela estava gestando gêmeos. E dentro dessa gestação, quando eles nascessem, que crescessem, daria início a 2 nações diferentes, ou seja, uma que partiria de Jacó e outra que partiria de Esaú. Quando foi no dia do parto, Esaú saiu primeiro, só que olha que situação. Quando Esaú saiu, Jacó saiu grudado no calcanhar, ó, segurando o calcanhar do irmão dele, porque ele que queria sair primeiro. E aí isso é um fato assim importante dentro da história deles, porque Esaú, ele era um rapaz assim que gostava de aventura, que gostava de caçar, e o Jacó não. O Jacó era um menino mais pacato, um menino mais da casa. E aí teve um dia que Esaú, quando eles já eram grandes, Esaú foi caçar e voltou com muita fome. Enquanto isso, Jacó estava preparando um alimento que cheirou ali no nariz de Esaú, que ele ficou com muita fome. E aí Esaú foi até Jacó e disse para ele: olha, se você me der um prato dessas lentilhas aí que você está preparando, eu vou lhe vender a minha primogenitura. Essa questão da primogenitura, culturalmente também, é porque o filho que viria primeiro, aquele filho primogênito, o primeiro filho de um casal, ele tinha mais regalias, né?
Então, Jacó, nesse caso, era o segundo filho e Esaú estava cedendo a primogenitura para o Jacó. Esaú, ele fez uma escolha muito precipitada, que foi vender a primogenitura dele, trocar a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Então Jacó aceitou trocar ali a primogenitura pelo prato de lentilhas. Só que depois disso, Esaú acabou se arrependendo muito tarde, porque o pai deles, Isaque, que estava ali nos seus últimos dias de vida, já havia cedido a primogenitura para Jacó. Então não tinha mais o que fazer para Esaú. Ele havia feito uma escolha muito ruim e muito precipitada, levada pelo momento. E aí, nesse caso, o Esaú ficou muito zangado. Aí foi atrás do irmão dele, do Jacó. Aí o Jacó foi embora, fugiu. E aí, muito tempo depois é que eles irão se encontrar, né? Então, depois de um tempo ali, vivendo cada um a sua vida, Jacó se encontrou com Esaú, se arrependeu ali do que havia feito e os dois se reconciliaram. Inclusive, Jacó uma vez lutou com um anjo. Você imagina uma coisa dessa? Jacó lutou com um anjo. E aí o anjo concedeu uma bênção para Jacó. E depois disso, Jacó nunca mais foi a mesma pessoa. Mas que bom que eles conseguiram se reconciliar, né? Esaú se reconciliou com Jacó, se perdoaram, se arrependeram do que haviam feito. Então alcançaram ali a misericórdia de Deus. Um fato importante de se mencionar é que Jacó, para receber ali a sua bênção da primogenitura que havia sido trocada com o seu irmão, ele enganou o seu próprio pai. Infelizmente, essa atitude de Jacó também trouxe consequências para a vida dele um pouco mais tarde, porque ele também foi enganado pelos próprios filhos, e eu vou te contar essa história agora. Jacó, ele foi pai de 12 homens, 12 varões, e esses varões deram origem às 12 tribos de Israel. Só que dentre esses homens havia um chamado José. José, ele era muito inteligente, ele era um menino muito obediente, temente a Deus principalmente. E ele recebia sonhos, revelações da parte de Deus. Só que os irmãos de José começaram a não gostar disso. Por que José tem esses sonhos? O que ele está querendo dizer com isso? E aí eles começaram a ter inveja de José. E essa inveja, que foi o mesmo sentimento ali parecido com o de Caim, fez com que eles também intentassem matar a José. Então levaram José para matá-lo, mas um dos irmãos disse que não seria bom matar José, mas somente enganaram o pai dele, dizer que ele havia sido devorado por um animal selvagem. E aí, para não matarem José, levaram José e venderam como escravo lá para o Egito. Então José foi vendido, levado como escravo. De um lado, José estava lá sendo escravo, e de outro, Jacó estava sendo enganado pelos outros filhos ao achar que José havia morrido, sendo que não era verdade. Ele sofreu muito enquanto estava lá no Egito como escravo, sofreu também porque ficou preso, foi acusado de coisas que ele não cometeu, mas em momento algum José deixou de acreditar em Deus, de ter fé, de obedecer e principalmente de acreditar que Deus tinha um propósito para tudo aquilo de ruim que estava acontecendo na vida dele. E não foi diferente, Papai do Céu realmente tinha um propósito para a vida de José. Tanto é que José se torna governador do Egito. Então, olha, José uma hora era escravo e depois se tornou governador do Egito. Ele era um rapaz de fato muito obediente a Deus e Deus honrou-o por essa obediência. E essa questão de José, tudo o que aconteceu ali com ele também, faziam parte dos planos de Deus, porque houve um momento ali de seca, de fome muito grande naquelas terras, e José, como era um bom administrador, ajudou as famílias a passarem por essa situação, inclusive a própria família de José, que ia buscar mantimentos lá no Egito. E aí, quando eles
se encontraram depois de um tempo ali, porque a história é muito longa e eu estou te contando de forma resumida. Mas quando eles se encontraram, José se mostrou um servo de Deus muito fiel, porque ao invés de ele se vingar dos seus irmãos que haviam tentado matá-lo e o venderam como escravo, José perdoou tudo o que os irmãos haviam feito com ele. E aí José se reconciliou com seus irmãos, também encontrou com seu pai, e eles ficaram muito felizes depois desse acontecimento, pediram perdão um para o outro, e aí eles receberam a graça do nosso Deus, porque eles não agiram de uma forma ruim, eles escolheram se perdoar, pedir perdão mutuamente e viverem felizes, enfim, tendo ali um final muito bom para essa história de José, porque ele acreditou nos propósitos de Deus e ele deixou que a vontade de Deus fosse feita primeiramente na sua vida e na vida também daqueles que o rodeavam. Esse foi o livro de Gênesis bem resumidinho para você e eu espero que você tenha aprendido. Nessas histórias tem muitos outros detalhes que não foram contados nesse vídeo, então se você ficou curioso ou curiosa para aprender um pouco mais da história de cada um desses personagens, é só você ler a história deles lá no livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, escrito por quem? Por Moisés, que conta a história da humanidade, da criação do universo e da fé, da perseverança desses personagens que tanto ajudaram na construção da nossa história também, enquanto servos de Deus, e são exemplos para nós. Agora a gente vai para umas perguntinhas para saber se você aprendeu de fato, para saber se você fixou aqui, ó, o resumo do livro de Gênesis. Bora lá responder? A primeira perguntinha é: o que significa a palavra Gênesis? Olha o tempinho aqui correndo na tela para você responder. 1, 2, 3, 4, 5. O livro de Gênesis significa origem, início, nascimento, porque ele trata sobre a criação do universo e de todas essas coisas que o Papai do Céu fez através do seu poder. A segunda perguntinha é: quais os principais personagens citados nesse estudo do livro de Gênesis? Quais outros personagens você conhece, mas não foram citados aqui no decorrer desse vídeo? Então vamos lá, ó, tempinho na tela. 1, 2, 3, 4, 5. Então os personagens citados nesse estudo foram José, Abraão, Adão, Eva, Rebeca, Isaac, quem mais? Noé, Caim, Abel. E quais os outros que não foram citados aqui, mas eu também lembro? Eu lembro de Agar, lembro de Ló, lembro também de Sete. Então são vários personagens que estão ali também no livro de Gênesis que não foram citados nesse vídeo. Por isso é importante você ler o livro de Gênesis para entender todos os detalhes da história que ele conta. Então, uma perguntinha agora pessoal, a terceira pergunta. Qual a importância desse livro para nós? Tempinho na tela. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, a importância desse livro para nós. Esse livro ele é a base do criacionismo, que é um movimento que defende que Deus criou todas as coisas. Então é através desse livro que nós entendemos a história do início da humanidade, também dos nossos irmãos na fé, aqueles que tiveram perseverança, que tiveram fé em Deus e foram tementes a Deus e fizeram boas escolhas também. Então, através desse livro, nós entendemos como que Deus criou todas essas coisas. Então, imagine que se existisse tudo isso no mundo e a gente não soubesse de onde veio. Então, esse livro é importante porque ele ajuda a reforçar a nossa fé, ajuda a reforçar a nossa crença em Deus, o Criador, que fez tudo que existe no nosso mundo e também a nós, seres humanos. A quarta pergunta. Gênesis é a fonte bíblica ou cristã para qual movimento? Essa eu acabei de falar ali na outra resposta, então você precisa prestar bastante atenção. Olha o tempinho na tela. 1, 2, 3, 4, 5.
é a base bíblica para o movimento do criacionismo, que defende que Deus criou todas as coisas. Agora a gente vai para a quinta questão, que é uma questão aberta, ou seja, você não vai precisar responder, você vai precisar desenhar, certo? Então pegue aí um lápis, pegue uma caneta, pegue aí os pincéis, tinta, pegue também papéis, porque você vai contar a história de um desses personagens que foram citados aqui no vídeo através de uma história em quadrinhos. Então você vai separar os quadrinhos no papel, vai desenhar o personagem que você quer e vai contar a história dele nesses quadrinhos, certo? Colocando também algumas falas. Então, se for necessário, você vai lá no livro de Gênesis e procura a história do personagem para poder colocar ali a história escrita ou as falas desse personagem, se for de acordo com o que você queira desenhar, certo? A gente aguarda o seu retorno. Muito obrigada por participar, por ouvir, por interagir conosco. E fique sempre aqui por dentro das novidades, porque vem muitas outras histórias por aí. Um beijo e até depois!